Desde esse momento começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto aqui, ele é completo. É uma revelação completa. Por quê? Porque nesse texto nós vemos Jesus, nós vemos a igreja, nós vemos o reino, nós vemos a cruz. Veja que são os 4 assuntos do reino de Deus: Jesus, a igreja, o reino e a cruz. Esses 4 assuntos andam juntos nas escrituras: Jesus, a igreja, o reino e a cruz. Lendo assim superficialmente como eu fiz, não aparenta que nós estamos vendo esses quatro assuntos aqui. Mas esses 4 assuntos estão aprofundados nessas palavras. E eu gostaria de falar um pouco a respeito desses 4 assuntos dentro dessa confissão que Pedro fez a Cristo. Então eu gostaria que você prestasse atenção, vamos lá, para que a nossa vida esteja alinhada com o reino de Deus. Veja que Jesus, ele estava vindo de embates com a religião. Os fariseus estavam confrontando Jesus. Você lê o Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus tendo muitos problemas de debates com os fariseus, que eram a religião do tempo de Cristo. A religião nunca aceitou a Cristo, antes de Cristo, em Cristo, e agora que nós estamos vivendo a igreja, a religião nunca vai aceitar Jesus, nunca. Se nós temos um pouco de religião dentro de nós, esse pouco de religião que nós temos, ele vai querer combater Cristo. Foi o que os fariseus faziam, combatiam a Cristo. Cristo falava uma palavra, eles falavam 3. Cristo falava uma palavra, eles diziam: nós não concordamos. Cristo falava e eles diziam: mas eu não penso desse jeito. A religião, ela trabalha assim. Quando vem a voz do Espírito Santo, a religião, ela se entrepõe, ela se coloca no meio e ela diz: não, não é bem assim. Jesus, ele estava vindo desses embates, muitos embates, cansativos. E Jesus vinha debatendo com a religião, porque nós só vencemos a religião debatendo com ela. Mas nós não temos que debater com a religião dos outros, nós temos que debater com a nossa religião. Porque todos nós, em algum momento, nós somos religiosos, e essa religião, ela atrapalha demais Cristo ser formado em nós. E aí você pensa assim: mas a religião me atrapalha de eu servir a Deus. A religião atrapalha você de ser próspero, a religião atrapalha você de ser curado, a religião atrapalha você de andar em saúde, a religião atrapalha a tua paz. A religião é uma peste, é uma praga, é uma cria de Satanás para nos impedir de viver o que Cristo tem para nós. Então a religião não só nos atrapalha num culto como esse à noite de sexta-feira, ela nos atrapalha na nossa vida no dia a dia. Ela atrapalha no tanto de dinheiro que nós vamos ganhar, como nós vamos gastar o nosso dinheiro, na nossa saúde, no nosso equilíbrio emocional. Então Cristo, ele vinha desses embates. Então ele tira os discípulos do embate com a religião, e ele leva os discípulos para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe não tinha religião, tinha mundanismo. Ou seja, Jesus tira os discípulos do ambiente da religião e os coloca no ambiente do mundo. Porque o mundo, ele também é um problema.
Mas o mundo ele não conflita com Cristo, como a religião. O mundo sabe que está errado e não quer sair do seu erro. A religião, às vezes, nem sabe que está errado. Então Jesus tira os discípulos ali dos embates teológicos e leva eles para Cesareia de Filipe, onde era a capital, uma das capitais ali dos Herodes. E ali Jesus faz a pergunta, que é a pergunta: o que o povo pensa que eu sou? O que as pessoas estão pensando? Então veja, que Jesus quer saber a opinião das pessoas do mundo, porque os religiosos já decidiram que Jesus não é nada. Os religiosos já decidiram que vão matar Jesus. Os fariseus, saduceus, os escribas, os anciãos do povo, todo aquele povo que representava a religião de Israel, já tinha decidido matar Jesus. Mas agora vem Jesus e coloca eles no mundo e faz a pergunta: o que as pessoas do mundo estão pensando que eu sou? As massas, as multidões, os carentes, os que não conhecem a palavra direito, os que são instruídos de vez em quando a respeito de algum assunto, o que eles pensam? Daí os discípulos que estavam muito junto com a multidão dão as respostas. Estão dizendo que você é João Batista. Olha só, o mundo crendo em espiritismo. João Batista tinha acabado de morrer e agora estão achando que Jesus era João Batista. Daí vai, o mundo é essa mistura. É a mistura que nós vemos hoje, né, de Jesus com autoajuda, com Buda, com islamismo, com catolicismo. É a mistura do que é Jesus. O mundo tem essa mistura na cabeça dele. E aí dizem outros, Elias, vai para Jeremias, algum dos profetas. Todos homens que tinham uma importância muito grande para Israel. E eram homens que tinham um modelo de vida a ser seguido. As pessoas, naquele tempo tinha pessoas que seguiam Elias, o ministério de Elias, os profetas. Outros tinham os que seguiam Moisés, os fariseus. Tinha os discípulos de João Batista. Tinha aqueles que estudavam demais Jeremias. E aí o povo ficava assim: deve ser Jeremias, deve ser esse, deve ser aquele. E quando nós somos instruídos pelas vozes do mundo, nós vamos misturar Jesus com as outras coisas. Você não pode querer buscar informação de Cristo nas várias vozes que existem no mundo. Se você buscar de Jesus na religião, você vai confrontar Jesus. Se você buscar de Jesus no mundo, você vai misturar Jesus com as outras mensagens que existem no mundo. Porque o mundo tem um monte de pensamento. Assim como dentro da igreja tem um monte de gente que você perguntar quem é Cristo, ele é tudo. Quem fala que ele é tudo? O mundo. O mundo que fala assim. Se você perguntar para um mundano, quem é Jesus? Ele diz, Jesus é tudo. Jesus é o meu ar. Você perguntar para um cristão que é emocionado, ele vai dizer, Jesus é maravilhoso. Mas esta não é a resposta que o reino de Deus quer de nós. Que Jesus é maravilhoso, que Jesus é lindo, que Jesus é espetacular, que Jesus é tremendo. Esta não é a resposta que o Espírito quer que demos a respeito de Jesus. Essa é a resposta misturada do mundo. O mundo consegue chegar nesse ponto. É verdade que Jesus é maravilhoso, é verdade que Jesus é esplêndido, mas esta não é a mente do reino de Deus. E aí, a mente do mundo é essa mente misturada. Jesus é aquele que me ajuda, Jesus é aquele que profetiza na minha vida, Jesus é aquele que pode me curar, Jesus é aquele que pode quebrar a feitiçaria sobre mim, Jesus é aquele que pode tirar o fardo dos meus ombros, Jesus é aquele que pode libertar da maldição hereditária que eu tenho, da minha família, que todo mundo morre assim, eu também estou com medo de morrer assim, na minha família todo mundo tem um casamento destruído, eu posso ter o casamento destruído também. Jesus é esse libertador, e esse é o mundo, e é uma mistura, é uma resposta misturada, mentirosa, não é a resposta que a igreja tem que dar. E aí Cristo vem, olha para os discípulos, que é o colegiado,
e pergunta: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Daí Jesus quer saber daqueles que estão perto dele, quem ele era. Glória a Deus, porque Jesus quer saber de nós, o que nós pensamos dele. Glória a Deus. Jesus já sabe o que a religião pensa dele. A religião odeia Jesus. Jesus já sabe o que o mundo pensa dele, tudo misturado. É um Jesus histórico, é um Jesus místico, é um Jesus cabalista, é um Jesus misterioso, é um Jesus revelador, é um Jesus de várias faces. Esse não é Jesus. Não é Jesus, é um Jesus do sincretismo, é o Jesus das religiões, é o Jesus do cristianismo, é o Jesus do mundo gospel. Esse não é Jesus. E aí Jesus quer saber de nós, irmãos, a igreja, os discípulos, quem ele é. Nós às vezes estamos passando a vida toda procurando saber quem nós somos, e nós estamos perdendo a nossa vida em querer saber quem nós somos. Os cursos para saber quem nós somos, a nossa natureza, a nossa personalidade. Eu lembro-me uma vez que uma irmã me disse assim: pastor, dá um curso para nós de identidade. Eu quero saber a minha identidade. Irmão, a nossa identidade é Cristo, glória a Deus. Nós temos que parar de ficar procurando saber quem nós somos. Nós temos que saber quem Cristo é. A igreja não foi chamada, você não foi tirado do mundo para ficar sabendo quem você é. Não, você foi chamado para saber quem Ele é. A pergunta não é quem você é, a pergunta é quem Ele é em você. Essa é a pergunta da nossa vida. A pergunta da religião é: quem será esse homem, o impostor do mundo? Ah, é mais uma voz. Mas e os discípulos? Os discípulos não podem se ocupar em querer usar Jesus. Irmão, vou repetir: os discípulos, que somos nós, não podemos nos ocupar querendo usar Jesus para nossa própria vida e satisfação apenas. Nós precisamos conhecer quem é Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? Ah, cada um fala uma coisa. E vocês? Quem que vocês falam que eu sou? Daí vem Pedro, Simão, responde: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Veja quão detalhada é as escrituras que diz: tu és Simão. Simão quer dizer o ouvinte. O nome Simão significa aquele que ouve, e Pedro significa pedra. Veja que Jesus disse: você é Simão, porque você ouviu, e porque você ouviu, você se tornou uma pedra. Não é que ele era uma pedra antes, ele era um ouvinte. Porque todos nós, meus irmãos, para chegar ao nível de nos tornar igreja, não simpatizantes da fé, mas igreja, não membros domingueiros, mas igreja, não pessoas que têm uma carteirinha de membro, está com o nome no livro ali da igreja, mas ser de fato a igreja, todos que chegam ao nível de se tornar igreja, precisam ser ouvintes do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir o Espírito de Deus. Você pode ouvir a religião, você não acontece nada na sua vida a não ser ter ódio e ter conflito com Cristo. Você pode ouvir o mundo e você pode viver um evangelho misturado, a Babel das religiões. Mas nós não temos que ouvir nem a religião nem o mundo, nós precisamos ouvir o Espírito de Deus. É o Espírito que tem a mensagem para nós. É o Espírito de Deus que tem a mensagem de Cristo para você e para mim, amém? Quanto você pode dar o glória a Deus por isso? E Pedro diz: tu és o Cristo. Veja que ele definiu o que é Jesus em duas frações, em duas frases, em duas sentenças. São duas sentenças que definem o que Jesus era ali e o que Jesus é hoje. Primeira sentença, primeira frase: tu és o Cristo. Veja que então começa aqui o assunto do reino de Deus. O assunto do reino de Deus não é você e nem eu, é Cristo. Primeiro assunto do reino, Cristo. Quem é Jesus? O Cristo. Tu és o Cristo. O segundo, o Filho do Deus vivo. Veja que a palavra Cristo significa, é uma palavra grega, que veio da palavra Messias, que é uma palavra hebraica, que significa o ungido.
Ungido para quê? Ungido era um homem que recebia uma capacitação espiritual para exercer um ofício específico. Ungido era uma pessoa que recebia uma unção de um sacerdote, de um líder, e essa unção lhe capacitava a cumprir uma missão de vida, um chamado de vida, um propósito de vida, uma vocação de vida. Agora, Jesus está sendo intitulado o Cristo, ele é o ungido. Ungido para quê? Para ser o rei. A palavra Cristo e a palavra rei, elas são inseparáveis, elas não se separam. Cristo é o rei dos reis, Cristo é o rei de todas as coisas. Essa é a palavra que o Espírito Santo espera de nós quando alguém perguntar para nós: quem é Jesus? O que o Espírito Santo espera da igreja é que a igreja diga: Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o Cristo. A segunda sentença aqui que o Espírito Santo deu para Pedro é o Filho do Deus vivo. Ou seja, ao dizer que Ele é o Filho, que Ele é a prole do Deus vivo, o Espírito Santo está dizendo que Ele é Deus, que Ele é o Criador, que Ele é o único. Glória a Deus. Quando diz o Filho do Deus vivo, significa dizer, Ele é o único que existe. Por que Ele é o único? Porque se Ele for o primeiro, quer dizer que Ele tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Ele não é o primeiro, Ele é singular, Ele é único, Ele é o único, unigênito Filho de Deus. Se Ele for o mais importante, quer dizer que depois dele tem pessoas, seres menos importantes. Ele não é o mais importante para nós, Ele é o único para nós. Ele é único, não o mais importante, não o mais necessário. Poxa, Jesus é o número 1 da minha vida. Não, Ele não pode ser o número 1. Ele não pode ser o número 1, porque se Ele for o número 1, pode haver na tua vida o número 2. Pode haver na tua vida o número 3, Ele precisa ser singular na tua vida, Ele precisa ser o único. E é por isso que o Espírito Santo foi tão criterioso ao dizer a Pedro: o Filho do Deus vivo, Ele é o único. Se você, irmão, abrir concessão para ter outra coisa na tua vida, a não ser Jesus, você não teve a revelação de quem Ele é. Ele é singular, Ele é único. Ele é o único Salvador de todas as coisas. Ele é o único que nos preenche. Não pode haver lista na tua vida, Ele tem que ser a lista. Eu vou então buscar Jesus primeiro, eu vou buscar minha prosperidade segundo, eu vou buscar meu casamento em terceiro, eu vou buscar minha profissão em quarto. Não, irmão, Cristo, Ele é Deus na sua vida, Cristo é tua prosperidade, Cristo é tua faculdade, Cristo é teu casamento, Cristo é tudo que você precisa para poder ser bem sucedido nessa terra. Se você não pensar assim, você está migrando para o mundo, para o pensamento do mundo, que usam Jesus para abençoar alguma coisa para poder viver o mundo. Veja que primeiro então fala de Cristo. Essa revelação que Pedro teve de ser Cristo o Rei e ser Filho de Deus o único, essa revelação, irmão, ela é tão poderosa que ela faz começar tudo. Essa revelação não é o fim, é a primeira. É a primeira revelação que nos leva a algo maravilhoso, que nós estudamos aqui tanto: o novo nascimento. O novo nascimento se dá quando uma pessoa para de falar que Jesus é maravilhoso, para de falar que Jesus é tremendo, lindo, sublime, e começa a dizer o que o Espírito de Deus diz. Tem uma revelação disso. O que é uma revelação, pastor? É um descortinar, é retirar a coberta e ver o que está por debaixo da coberta. Isso seria uma revelação. É retirar a coberta e ver o que está debaixo da coberta. Uma revelação é você não entender com a sua cabeça, é você entender com o seu coração, porque com a cabeça muitos entendem.
Com a cabeça muitos sabem que Jesus é Deus, que Jesus morreu na cruz, mas essa informação mental não é suficiente para trazer o novo nascimento. O novo nascimento vem quando é descortinado, quando é descoberto, quando é revelado, quando você tem um encontro com essa verdade, quando essa verdade deixa de ser a verdade de Pedro, quando essa verdade deixa de ser a verdade da Bíblia, e quando essa verdade passa a ser a sua verdade. Ela não é mais a verdade de Simão Pedro, ela não é mais a verdade que está em Mateus capítulo 16, ela é a verdade da tua vida. Tu és o Cristo, Senhor, o Filho do Deus vivo. A primeira revelação que nós precisamos ter é de Cristo. Tem gente que está dentro da igreja e não conhece Jesus. Veja, Gálatas 1,16, Paulo diz: Cristo foi revelado em mim. Quando Paulo diz que Cristo foi revelado nele, Paulo estava se referindo à expressão de Pedro aqui. Paulo entendeu que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e quando você entende que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, há uma revelação de Cristo, não diante de você, mas dentro de você. Não se torna uma fé física, se torna uma fé interiorizada. Você tem o seu interior tomado por Cristo. Você não tem uma vida pedindo para Deus te abençoar, você tem uma vida de Cristo que já é abençoada, meu irmão. Veja bem, que esse revelar Cristo é o primeiro ponto do reino de Deus. Não tem reino de Deus, não tem igreja, não tem salvação, não tem cura, não tem paz, se não tiver a revelação de Cristo. Quem diz os homens que eu sou? Sabe, o Espírito de Deus coloca na verdadeira igreja, porque só a verdadeira igreja consegue confessar essa verdade e vivê-la. Que Jesus ele é singular, que ele é único e que ele é o único rei. A religião não consegue fazer isso, os demônios não conseguem fazer isso, o mundo não consegue fazer isso. O mundo fala de Jesus, mas é um Jesus híbrido, é um Jesus misturado. A religião fala de Jesus, mas é um Jesus que eles inventaram. O verdadeiro Cristo é o Cristo das Escrituras, é o Filho do Deus vivo. Isso faz a gente nascer de Deus. Bom, depois que você nasceu de Deus, que passa por Cristo, você nasceu de novo. Cristo é o primeiro elemento do reino de Deus. Gente, eu vou repetir isso porque isso é muito sério. Eu descobri isso fazendo a série do Novo Nascimento. Eu nunca tinha entendido por que Jesus ia voltar e pessoas iam ficar. Eu pensava, não pode ser o pecado, porque todo mundo peca. Ou todo mundo peca, não tem um critério de pecadão, pecadinho, ou esse aí é uma coisa subjetiva que a gente fica na mão do além, tipo assim, você não sabe se é salvo ou não por causa do pecado que você pratica, mas no fundo todo mundo pratica pecado. E eu ficava pensando, mas será que o pecado vai impedir as pessoas de ser salvas? Eu cheguei à conclusão, irmão, que a única coisa que vai nos impedir de ser salvo é não ter nascido de novo. E a única coisa que nos impede de nascer de novo é não entender quem Jesus é, a não ter a revelação de Jesus. Tem um monte de crente religioso dentro da igreja, que não nasceu de novo, que no dia do arrebatamento será surpreendido, porque não estão salvos, porque não tiveram a primeira revelação do reino de Deus, que é Cristo. Veja, as pessoas estão indo na igreja atrás de campanha, atrás de cura, atrás de livramento. Elas ficam depois de 10 anos lá do mesmo jeito, do mesmo jeito. Eu falo isso porque nós já tivemos esse sistema aqui, e as pessoas não mudavam. As pessoas ficam da mesma forma, buscando do mesmo jeito as mãos de Deus. E essas pessoas, irmãos, a gente vai ficar surpreendido com a quantidade de pessoas que vão ficar, porque o que faz uma pessoa receber salvação é ela ter nascido da água e do Espírito, ter nascido de Deus, passando por essa revelação aqui. Sabe uma coisa que nós devíamos parar, é fazer essa análise, se nós conhecemos Cristo. Sabe, eu vejo um monte de gente brincando de igreja, na nossa igreja tem pessoas,
brincando de igreja. O que é brincar de igreja? Brincando com a salvação, porque não sabe a realidade futurista, não sabe a realidade do que está por vir, porque não conhece. Gente, a igreja não tem conhecido o reino, e daí ficam brincando de igreja. Estou desanimado, talvez eu não vou, talvez eu vou sair, talvez. Gente, é gente que não sabe quem é Jesus. O dia que souber quem é Jesus, nunca mais deixa Jesus por nada e por ninguém. Por nada e por ninguém, porque é a revelação. A segunda revelação está aqui, no versículo 17, eu queria que você acompanhasse comigo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Nós chamamos ele bem-aventurado és tu, você que ouviu, filho de Jonas. Bar no aramaico é filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Jesus está dizendo: olha, essa revelação aí não pode vir de homens, não pode vir de pessoas, não pode vir de filosofias, não pode vir de frases estruturadas, não pode vir de compêndios de teologia. Essa informação que você recebeu, Pedro, vem do Pai. É Deus que dá, não é carne e sangue, é o Espírito Santo. Mais do que feliz é você, Pedro, porque você conseguiu ouvir o que a religião não ouve e o que o mundo não consegue ouvir. Você conseguiu ouvir o que a religião não consegue ouvir. A religião diz: sim, eu tenho Jesus, mas não tem. O mundo diz: sim, eu tenho Jesus, mas também não tem, porque é um Jesus misturado. Pedro, você é feliz demais, porque você conseguiu ouvir o Espírito do Pai falar com você dessa presença de Jesus, essa pessoa de Cristo. E daí, meu irmão, Jesus vai falar assim, no versículo 18: também eu te digo que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dar um glória a Deus por isso? A segunda revelação, então, o segundo assunto do reino de Deus é a igreja. A igreja está aqui agora. Para ter igreja, para ser igreja, precisa entender quem é Cristo, precisa nascer de novo para Cristo. A segunda é Jesus dizendo: tu és Pedro. Primeira vez que a palavra igreja, ela é usada na Bíblia aqui, no Novo Testamento, é aqui em Mateus 16. Jesus importou essa palavra do mundo grego, e Jesus importou essa palavra das acrópolis da Grécia, onde os senadores, eles iam para as acrópolis, e como vereadores, como deputados, senadores, eles iam para lá, faziam reuniões, e nessas reuniões eles decidiam melhorias para as cidades da Grécia. Eram assembleias que resolviam circunstâncias sociais, jurídicas e morais da Grécia. Então essas reuniões se chamavam de igreja, era o Senado, eram as câmaras dos vereadores antigos. Jesus importou essa palavra e disse da igreja, ele falou da igreja. E olha só, eu queria que você acompanhasse comigo, porque eu também te digo que tu és Pedro. Jesus está olhando para Pedro, está dizendo: você é Pedro. Pedro, a palavra Pedro significa pedra, pedrinha, né? Tu és uma pedrinha. Pedro vem de Petra, Petros quer dizer. E aí Jesus está dizendo assim: sobre esta pedra. Aí Jesus está olhando para ele, é como se Jesus estivesse dizendo assim: tu és uma pedrinha, Pedro, e sobre essa pedra aqui, aí é uma rocha, no grego está falando de uma rocha gigante, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Se fosse filmado, Jesus teria feito o que eu fiz aqui: tu és uma pedrinha, mas sobre essa pedra aqui, sobre eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Então a igreja está edificada sobre a pedra. Qual pedra? A pedra do novo nascimento. A pedra de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual é o fundamento da igreja? Qual é o fundamento da nossa vida? Qual é o fundamento da nossa salvação? O fundamento das nossas bênçãos? O fundamento da nossa espiritualidade? O fundamento dos nossos propósitos e projetos? Qual é esse fundamento, meu irmão? É a pedra do novo nascimento. Nós nascemos no reino. Sobre essa pedra, sobre essa confissão que você soltou, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Glória a Deus. O segundo assunto do reino de Deus é a igreja. Glória a Deus. A igreja é os tirados para fora de Adão para estarem em Cristo, vivendo o reino de Cristo. Quantos aqui já é igreja? Diga amém. A igreja são os tirados para fora do mundo e de Adão, tirados, retirados, transportados, como diz Colossenses 1,13, retirados e enxertados em Cristo para viver as atividades do reino de Cristo. Isso quer dizer igreja. Aí está dizendo assim: eu vou edificar a minha igreja, eu vou construir a minha igreja. Veja, meus irmãos, que essa palavra aqui foi providencial, não foi? Minha igreja. Eu vou edificar a minha. Jesus estava dizendo assim para Pedro: não é a sua igreja, vou edificar a minha igreja. É a minha igreja. Não é a igreja de ninguém. A igreja não é de ninguém. A igreja é minha igreja. Veja que entrou aqui um dos piores problemas da humanidade. Jesus disse: é minha igreja, eu edifico a minha igreja. É aí que acontece. Tem gente que quer edificar a igreja, ou quer que Jesus edifique a igreja nele, mas ninguém tem uma igreja edificada nele. Jesus, ele edifica a igreja. Nós nos tornamos igreja. Não é que nós vivemos a nossa vida e somos igreja. Nós somos a igreja edificada por Jesus. É Jesus quem edifica. Ninguém pode edificar a igreja. Ninguém pode colocar fundamento na igreja. Ninguém pode pôr outros materiais na igreja. Quem edifica a igreja, quem levanta a igreja, quem constrói a igreja é Jesus. A igreja é de Jesus. É por isso que a igreja de Jesus, edificada por Jesus, ela não será enganada nesses últimos dias. Irmãos, nós vamos nos preparar, escreve o que eu estou falando, irmãos, para tanta avalanche de heresias, tanta avalanche de esfriamento espiritual, tanto pecado que vai chegar, é tanta desgraça que está vindo por aí, é tanta canseira. Daniel 7,25 diz que o espírito do anticristo ia cansar os santos. É tanta canseira, vai ser tanta coisa, é tanta conversa, é tanta falação, é tanto demônio, é tanta teologia mentirosa, é tantas vozes falando de assuntos religiosos, colocando Jesus no meio, não como Jesus o centro, mas colocando Jesus no meio, os verdadeiros sofismas, verdades misturadas com mentira, e somente a verdadeira igreja vai conseguir escapar por isso. A maior peneira que nós vamos passar não é morrer nos coliseus, na boca de leões. O pior problema que nós vamos ter agora não é sermos perseguidos e morrer em masmorras fédicas e frias. Não tem nada a ver com isso. A maior perseguição que está por vir é a perseguição ideológica, mental, filosófica, teológica, palavras e mais palavras, demônios, doutrina de demônios falando no nosso meio, doutrinas da carne,
gente falando por Deus, mas não é de Deus, gente usando o nome de Deus, mas Deus não está ali, gente falando de Jesus, mas Jesus é só mais um naquela mensagem, Jesus não é a mensagem, Jesus é só mais um naquela mensagem. Eu queria que vocês pegassem esse gatilho, Jesus não é o único da mensagem, Ele é mais um da mensagem, e somente os verdadeiros escolhidos, os que nasceram da água do Espírito, estão sendo edificados por Cristo, vão conseguir escapar, irmãos, desses laços melindrosos do diabo. São laços astutos do diabo, laços astutos de homens que vão usar da palavra do Evangelho para poder nos tirar do reino. Mas quem é edificado por Jesus, está em Jesus, guardado por Jesus, com o ensino de Cristo. É só Cristo, irmão, que nos bloqueia disso. É só Cristo que nos bloqueará dos movimentos que estão por vir. É só Cristo que nos bloqueará das aberrações teológicas que estão por surgir. É só Cristo que vai nos livrar dos engodos e enganos que os homens e os demônios estão preparando lá no inferno para trazer para dentro da igreja. Só tem uma saída para a igreja: ser edificada pelo seu cabeça, ser construída, alicerçada pelo seu cabeça, que é Cristo. É impossível, meu irmão, a gente escapar de tantas vozes que existem no mundo, de tanta teoria, de tanta psicologia, filosofia, ideologia, de tantas ideias mirabolantes, bem racionalizadas. É impossível, meu irmão, a pessoa natural conseguir escapar com a sua própria mente de tantas mentiras com viés de verdade. Somente o Espírito de Deus, somente o trabalhar do Espírito de Deus em nós, edificando a igreja, Jesus edificando a sua igreja, Jesus edificando a sua igreja, é que nós vamos escapar das portas do inferno. As portas do inferno só vão cair com a edificação de Cristo em nós. Você precisa e eu preciso. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, irmãos, escuta o que eu estou dizendo para vocês. Talvez essa podia ser minha última pregação, ia ser maravilhoso se fosse, porque eu teria dado o recado que eu tenho no meu coração para dar. Nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras, meus irmãos. Meus irmãos que vieram aqui nessa sexta-feira, vocês precisam tirar a preguiça, vocês precisam tirar os interesses pessoais, vocês precisam tirar a vida de vocês de cena, vocês precisam tirar os propósitos de vocês estão na frente do reino, vocês precisam tirar a preguiça da carne de vocês, precisam tirar a televisão, as redes sociais. Precisamos, irmãos, da palavra, precisamos ser edificados por Jesus, meus irmãos, porque nós não sabemos o que está por vir e nós vamos ser pegos de surpresa. Eu estou avisando vocês pelo Espírito de Deus, eu estou avisando cada um que está aqui nessa noite pelo Espírito do Senhor, que há tempos sombrios pela frente, tempos sombrios de enganos sombrios, e não é enganos de matar fisicamente, mas é de matar espiritualmente, e somente a palavra de Cristo vai nos salvar, essa edificação do Espírito em nós. Eu queria que vocês ouvissem Pedros, antes de vocês serem Pedro, sejam Simão, antes de vocês se tornarem pedras, ouçam primeiro, ouçam o Espírito de Deus, ouçam o Espírito Santo. No Espírito Santo não tem emoção, aquela, Deus vai fazer, Deus vai operar, porque Deus não é emoção, meus irmãos, Deus é edificação no Espírito. E eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só tem um jeito das portas do inferno não prevalecer contra nós: sendo edificados pelo cabeça, sendo edificados como igreja, sendo edificados com o material que só Cristo tem. Só Cristo tem palavras de vida eterna. Para quem iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna?
São palavras de espírito e vida para nós. São palavras de espírito para nós vivermos no espírito, de vida para nós vivermos o nosso chamado e não nos corrompermos com a religião, com o mundo, com o ego. Aleluias. É o segundo assunto do reino de Deus. O terceiro está aqui, no versículo 18. Estou passando por cima porque tem que passar. Também eu te digo que és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19, terceiro assunto do reino: dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Veja, Cristo primeiro, igreja segundo, em terceiro lugar, o reino. Eu te darei as chaves do reino. Aleluias. Só tem chave do reino quem teve a revelação de Jesus, se tornou igreja. Teve a revelação do rei, se tornou igreja. Terceiro lugar, chaves do reino de Deus. Chaves do reino de Deus. Gente, eu tenho um ensino gravado a respeito de chaves, explicando o que são essas chaves no canal da igreja, num culto que eu fiz aqui. Eu não vou entrar em detalhe a respeito da chave. Eu vou entrar mais um pouco no reino. Nós fomos tirados do mundo para o reino. A igreja é o reino dos céus. Fora da igreja, meus irmãos, não tem vida do reino. Se você ficar fora da igreja, sabe, se você priorizar a tua vida humana, você vai perdendo a vida do reino. Porque aqui, quando nós estamos reunidos, hoje, nessa sexta-feira que vem, em nome de Jesus, nós vamos estar reunidos aqui para o jantar. Nós vamos estar trazendo uma alma, nós vamos estar fazendo o reino de Deus fluir. Amém? Eu queria que você lembrasse dos convites que você pegou do jantar de testemunho. Nós vamos estar fazendo um jantar aqui, nós vamos estar comendo. Nós vamos estar fazendo várias coisas do reino, comendo que é algo do reino. A igreja e comida, ela tem muito a ver. A gente precisa fazer bastante isso, coisa de comida, de comunhão, porque a igreja tem muito a ver com comer junto. É muito forte isso em Atos. Nós precisamos explicar isso mais, não fazer confraternização da carne, né? Fazer festas da carne. Vamos fazer a festa da carne aqui, vamos só ter a comida, o churrasco. Não, estou falando de comunhão com a palavra, de comunhão no Espírito, de trazer as almas. Como nós vamos tentar não, em nome de Deus nós vamos fazer, sexta que vem aqui. Eu sei que a verdadeira igreja está envolvida nisso. Tem hora que eu fico pensando assim, será que eu tenho que falar mais, dar mais vídeo, mandar mais a respeito disso? Eu sei que a verdadeira igreja está envolvida com as almas. Não é possível, a verdadeira igreja tem o amor de Cristo. Nós temos o amor de Cristo. Nós precisamos estar na vida do reino. Porque as chaves que nós vamos usar, elas são reveladas para nós na vida do reino. Aqui, irmão, é a vida do reino, você precisa aprender. Aqui você é confrontado com o teu ego, quando alguém fala mal de você e você fala assim, na igreja os outros falam mal. Você precisa ser confrontado no teu ego, você não pode continuar vivendo. Aqui você é confrontado na tua religião, porque é o teu jeito de buscar a Deus, não é o teu jeito, é o do Senhor. Aqui o teu mundanismo é confrontado porque você acha que tem coisa que não tem nada a ver, mas tem. Aqui o Senhor está se formando em você. Cristo está vivendo em você, mas Ele também está se formando em você. Ele foi revelado para você no novo nascimento, Ele está vivendo em você, porque você é igreja, mas agora no reino de Deus Ele está sendo formado em você. Então no novo nascimento Ele foi revelado, quando você se tornou igreja Ele veio morar em você, mas agora no movimento do reino, Ele está sendo formado em você, o caráter dEle, a identidade dEle, a forma dEle, a sabedoria dEle, a autoridade dEle, o que Ele tem para a tua vida, o teu chamado, o que você tem que fazer, tua profissão, tudo está nele, na formação que Ele vai te dar, é a formação da mente dEle em você, e é o ambiente da igreja, é o ambiente do reino de Deus que vai fazer isso com você, comigo.
fora da igreja você é um graveto que está pegando fogo, tá? Mas esse graveto ele vai parar de pegar fogo. Você precisa estar na fogueira junto com os outros gravetos, como uma fogueira viva, uma fogueira diante de Deus. Senão você vai apagar teu fogo. Você precisa estar cada vez mais dentro das coisas da igreja. Tem estudo? Vem no estudo. Tem o culto? Vem no culto. Tem as reuniões que nós vamos fazer de comida? Vem nas reuniões da comida. Vem. Tem qualquer outro evento? Participe. Tem o chá das mulheres? Mulher, vai pro chá. Vai lá pro chá, vai comer com as mulheres. Tem o evento dos jovens? Esteja com os jovens. Está ligado. Porque o Espírito de Deus está ministrando em nós, formando Cristo em nós. Agora, irmãos, o quarto assunto aqui, para mim concluir, é o da cruz. Depois que Pedro disse isso, Jesus falou, tudo que falou para Pedro, Jesus revelou o propósito: eu vou morrer na cruz, eu tenho que ir para Jerusalém. Para que tudo isso aconteça, para que haja novo nascimento, para que haja revelação de Cristo, para que haja igreja, para que haja reino, eu preciso da cruz. Jesus estava querendo dizer isso para Pedro. Para que tudo isso aconteça, toda essa engrenagem do reino de Deus possa funcionar, eu preciso da cruz. E aí Jesus começa a falar para os discípulos: eu vou para Jerusalém, os anciãos, os escribas, a religião, junto com o mundo, com o império romano, vai me matar, vão me crucificar, eu vou para a cruz, eu preciso de cruz. E aí Pedro diz: não, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo, isso de modo nenhum vai acontecer contigo. E aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás, você me serve de pedra de tropeço. Você me serve de pedra de tropeço. Sabe, irmão, o que Pedro estava propondo? Uma igreja sem cruz, um novo nascimento sem cruz, um reino sem cruz. Mas é impossível, meus irmãos, existir revelação de Jesus sem cruz, existir novo nascimento sem cruz, igreja sem cruz, viver o reino e a chave sem a cruz. A cruz é o que proporciona a gente viver todas essas coisas. Você precisa da cruz, eu preciso da cruz. E Pedro queria tirar a cruz do evangelho. Sabe por quê? Agora Jesus ia encarar algo em Pedro que precisa encarar em nós, o nosso eu. Quando Jesus disse cruz, está dizendo de matar a si mesmo. Irmãos, nenhum de nós quer morrer para nós mesmos. A pior coisa que tem não é a religião nem o mundo. A pior coisa que tem é morrer para si mesmo. E é a cruz que tira a nossa vida. E não existe igreja, reino, sem a cruz. Não existe Cristo sem cruz. Nem Cristo existiria sem a cruz. Se nem o Cristo vivo existiria sem a cruz, nós, meus irmãos, vamos viver sem a cruz? Você que vive um evangelho sem a cruz, você que vive um evangelho que você faz o que você quer, você vem na igreja o dia que você quer, você perdoa quem você quer, você ama quem você quer, você fala palavrão o dia que você quer, você vive do jeito que você quer, você ouve a música do mundo o dia que você quer, você bebe o dia que você quer, você faz o que você quiser o dia que você quer, ninguém manda em você. Você acha que esse evangelho tem cruz? Se esse evangelho não tem cruz, você não é igreja. O que Jesus está dizendo aqui para nós é que para nós funcionarmos como igreja no reino de Deus, usando as chaves, com a revelação de Cristo, nós carecemos da cruz. E Pedro estava dizendo: o Senhor não vai morrer na cruz. E todo Pedro dentro de nós diz para nós: não precisa morrer na cruz, você tem que viver. Mas aí é obra de Satanás no reino. Só tem um jeito, irmão, da gente perder no reino: se a gente perder nossa cruz. E era o que o diabo estava propondo a Cristo pela boca de Pedro. O que o diabo propõe para nós, pela nossa consciência caída, abandone a cruz. Você não precisa de cruz. Mas olha, irmão, quero dizer para você que está aqui essa noite, que assim como você precisa comer, você precisa da cruz. Assim como você precisa doar para sobreviver, você precisa da cruz.
E para você funcionar no reino, você carece de cruz. Para concluir, Jesus estava matando eu. Jesus diz assim, no versículo 24, queria que você acompanhasse o versículo 24. Porque quem quiser salvar a sua vida, glória a Deus, quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Jesus está dizendo, se você quer ganhar vida, cruz, morra, para você ganhar a minha. A cruz é a solução para o nosso ego. Porque com ego não tem Cristo, com ego não tem igreja, com ego não tem reino, com ego não tem chave, com ego tem demônio falando conosco, mas a cruz faz a gente viver o reino, faz a gente viver Cristo, faz a gente viver a igreja. Eu queria que você falasse para você mesmo, eu preciso da cruz. Fala isso, eu preciso da cruz. Paulo disse, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, pela cruz de Cristo. A cruz, nós precisamos da cruz, irmão, morrer para nós mesmos, pela morte de Cristo. Então veja que nessa passagem, eu procurei falar assim de modo resumido, mas olha só, ela tem os 4 assuntos do reino de Deus, e ela debate, combate com os 3 inimigos do reino de Deus, que é o ego, a cruz resolve. O mundo, que a igreja resolve. E a religião, que o reino resolve. Mas a gente precisa dar a cruz para agora, irmão. Você precisa dar a cruz para agora. Você precisa carregar a tua cruz agora. Você precisa morrer para si mesmo hoje. Hoje, não dá tempo de ser amanhã. Tinha que ser agora. Tem que carregar sua cruz para você viver o reino. A chave está com você, mas sem a cruz você não sabe funcionar. É a cruz que vai te dar a engrenagem certa para você abrir a chave da tua prosperidade, a chave da tua cura, a chave das tuas bênçãos. Eu quero que você ponha a mão no seu coração agora. Bom, se você ouviu Jesus, você ouviu Jesus? Eu só falei Jesus. Se alguém falasse, o pastor não está pregando a palavra, eu falo, meu Deus, eu só falo palavra. Eu parei de falar de tudo o resto, faz anos. É só Jesus na minha boca. Vai ser só Jesus para frente, irmão, mais ainda. Porque o que Deus está me ensinando de Cristo, meu Deus, eu tenho até medo, falo, Jesus, calma para eu poder explicar. Aleluias. Aleluias, porque Jesus é a nossa proteção. Sabe, você hoje aqui, você trouxe a tua vida aqui hoje, você deixa a tua vida aqui hoje, que você leve a vida de Cristo com você. Não vamos ser os crentes Maria e José. Não vamos ser os crentes Maria e José. Maria e José esqueceram Jesus no templo, voltaram a viver do jeito que estavam vivendo, esqueceram Jesus lá no templo. Não vamos esquecer Jesus aqui dentro. Vamos levar Jesus com a gente. Vamos deixar a gente aqui dentro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vamos deixar Jesus mais aqui, vamos levar Jesus. Pega a tua cruz, siga-me. Pega a tua cruz, pega a tua cruz, pega a tua cruz agora. Seja edificado pela cruz, pela obra